Um juramento sussurrado junto a uma cova fria pode pesar mais que uma espingarda carregada. Ninguém em São Bento do Vale imaginou que a promessa de um fazendeiro solitário, feita anos atrás diante da mulher que amou e perdeu, voltaria à vida com 3 pequenas sombras tremendo na neblina. Naquela manhã gelada de junho, o silêncio do vale se quebrou com uma batida tímida na porta e uma frase que gelou até o fogo do fogão a lenha. Nossa mãe morreu hoje de manhã. Não temos para onde ir. João Batista Silva levantou o olhar do café requentado e o que viu não foram intrusas, mas espelhos partidos de um passado que acreditava enterrado. Então vocês já estão em casa, murmurou antes de perceber que havia falado no singular, como se aquele plural dolorido não alcançasse cada menina. A neblina arrastava gotas finas como cinza clara ao redor da varanda. As botas de João rangeram sobre a madeira quando saiu para ajudá-las. Eram 3. A maior, com os lábios rachados pelo frio e o olhar firme apesar do tremor, segurava a mão da menor, que apertava uma boneca de pano sem um olho. No meio, uma menina de cabelo escuro preso pela metade com um laço desbotado, observava o homem com uma mistura de medo e desafio. Vestiam roupas gastas, capas encharcadas e carregavam um cheiro de fumaça distante, como se tivessem atravessado um incêndio invisível. "Entrem", disse João se afastando. O calor do fogão as alcançou como um abraço. O narrador que sussurra na mente de quem escuta poderia dizer que João era um homem de mãos calejadas e coração remendado. Pois assim era. Os anos de arar terra dura e enterrar lembranças o haviam tornado áspero com os outros e carinhoso com os bichos. Fazia 5 invernos que sua esposa Maria das Graças havia morrido dando à luz um menino que também não respirou por muito tempo. Desde então, a casa se sustentou com o barulho de seus próprios passos e o breve murmúrio do rádio quando precisava não pensar. A maior falou primeiro. "Eu me chamo Vitória. Ela é Isabela e a pequeninha é Ana Clara." Apontou com o queixo um embrulho úmido que trazia debaixo do braço. "Mamãe disse para a gente dar isso para o senhor se alguma coisa acontecesse." João olhou o pacote envolto em pano. O pulso tremeu antes de pegá-lo. O tecido estava costurado com linha azul, idêntica à que Maria das Graças costumava usar. Um calafrio seco percorreu sua nuca. "Como se chamava a mãe de vocês?" perguntou sem abrir ainda o embrulho. "Aparecida", respondeu Vitória cravando a palavra como uma faca mansa. "A Aparecida Santos." O nome caiu na mesa como um copo cheio que ninguém se atrevia a beber. João o conhecia. Havia pronunciado alguma vez entre sussurros no rio, quando a lua iluminava promessas que o tempo obrigou a calar. Aparecida havia sido a amiga de Maria das Graças nos tempos de moça. Também, muito antes, a mulher que João quase escolheu quando ainda não sabia o que queria. Não havia desde o dia em que ela, com olhos chorosos, lhe desejou felicidade ao lado de Maria das Graças. E agora seu nome voltava entre a neblina, encarnado em 3 meninas sem mãe. João desfez o pacote com dedos desajeitados. Dentro havia uma carta dobrada e amarrada com uma fita gasta e uma medalha de prata com uma flor gravada. A carta cheirava a fumaça e lágrimas secas. Antes de lê-la, olhou para as meninas. "Primeiro vocês vão trocar essas roupas. Tenho cobertores limpos no quarto dos fundos. Depois comem alguma coisa quente." Vitória hesitou, mas a firmeza nos olhos do fazendeiro a convenceu. Enquanto elas desapareciam pelo corredor, João se encostou na mesa e finalmente abriu a carta. João começava sem formalidades, como se tivessem conversado ontem. "Se você está lendo estas linhas, minha voz já não estará para explicar nada. Não tive tempo de chegar no posto de saúde nem de procurar mais ninguém. Confio na sua palavra. A mesma que escutei junto ao túmulo da Maria das Graças, quando você prometeu oferecer teto a quem precisasse. Minhas filhas não têm ninguém. E tem uma coisa que preciso te contar. Não posso levar esse segredo debaixo da terra sem que você saiba. A Isabela é sua filha." O papel vibrou entre os dedos de João. O mundo ficou mudo, exceto pelo crepitar do fogo e as risadinhas distantes de Ana Clara, ao descobrir um cobertor mais macio que algodão. O narrador onisciente que sabe onde treme um coração
Diria que o passado é um cavalo bravo que volta quando menos se espera. João se sentou, incapaz de se mover por um instante. Minha filha, murmurou sem voz. O resto da carta seguia com instruções. Não confie no coronel Geraldo Mendes. Ele tem papéis que pretende usar. Se aparecer, diga que não há nada para ele. O medalha é a prova. Dentro tem uma fotografia. João, perdão pelo peso que te deixo, mas sua casa é a única coisa que imaginei como refúgio para elas. Abriu o medalha com a unha e encontrou uma pequena fotografia recortada com cuidado. Aparecida segurando um bebê de cachos escuros. No verso, uma data e a inicial J. A luz da tarde que entrava tímida pela janela banhou o metal e João sentiu uma pontada de orgulho e medo. Então guardou a carta no bolso interno da camisa xadrez. Não era momento de desmoronar. As meninas voltavam com roupas secas envoltas em camisas compridas de João e saías improvisadas com lençóis velhos. Ana Clara chupava o dedão sonolenta. Isabela, a do laço caído, lançou-lhe um olhar que era mais pergunta que reprovação. Quem é você de verdade? Parecia dizer sem palavras. Preparou sopa com restos de frango e fubá. Serviu em tigelas fumegantes. Comam devagar. Tem mais, disse. Ana Clara soprava com seriedade. Vitória vigiava as irmãs, enquanto João fingia normalidade. Onde vocês moravam? Perguntou com voz neutra. A 2 léguas daqui, lá para os lados de Corinto, perto da serra, respondeu Vitória. Mamãe dizia que não devíamos ir na cidade. Tínhamos uma casinha velha, mas ontem não deu mais para ficar. Seus olhos se nublaram. João não insistiu. Compreendeu que haviam fugido, talvez perseguidas, talvez por medo. O nome do coronel Geraldo latejou em sua mente. Geraldo era o tipo de homem que comprava terras alheias com a mesma facilidade com que cuspia no chão. Um fazendeiro vestido de terno quando o resto andava de macacão. Havia tentado comprar o sítio de João 2 vezes. Foi rejeitado nas 2. Vocês vão dormir aqui esta noite, disse. Amanhã a gente vê o que fazer. Não estava negociando com ninguém, era sua decisão. Mesmo assim, soube que o povoado iria murmurar. Um homem sozinho com 3 meninas, uma delas com olhos tão parecidos com os seus. Havia que ter cuidado. O amanhecer no vale foi uma linha rosada que partiu a neblina. João acordou mais cedo que de costume, não para tirar leite, mas para traçar na mente um plano. A carta pesava no bolso como um revólver carregado. Não a havia mostrado para ninguém, nem mesmo para Vitória. Não sabia quando nem como contar. Isabela acordou cedo também. A encontrou sentada junto ao fogão apagado, abraçando a boneca de pano. Como a mamãe morreu? Perguntou João sem rodeios. Isabela baixou a vista. Tossia sangue e não conseguia respirar. A Vitória disse que tinha que ir buscar ajuda, mas mamãe não quis que a gente se separasse. Disse, procurem o João Batista, ele vai saber o que fazer. E depois não respondia mais. A boneca de pano perdeu um fio debaixo de seus dedos. João sentiu um nó ao olhar o cabelo escuro da menina. Era igual ao seu quando criança, lembrava no reflexo do açude. Você sabe quem eu sou? Perguntou, testando o terreno. O homem da promessa, disse Isabela, como se repetisse algo que ouviu 1000 vezes. Mamãe sempre dizia, se tudo der errado, procurem o homem que prometeu cuidar de quem não tinha ninguém. João desviou o olhar. Aparecida, mesmo ausente, havia deixado um mandato que ardia. Os dias seguintes, a rotina do sítio mudou de ritmo. 3 pares de mãos pequenas aprenderam a catar ovos, dar milho às galinhas e esquentar água. Ana Clara ria ao correr atrás de um galo teimoso. Vitória tentava manter a compostura de quem assume responsabilidades de mãe aos 14 anos. Isabela observava cada gesto de João como se quisesse decifrá-lo. Ele se descobriu explicando coisas que fazia em silêncio, como afiar uma enxada, como saber se o céu anuncia chuva ou só vento de junho, como escutar os cavalos de noite para perceber se algo ronda. Nas tardes, quando o sol se escondia tímido atrás do morro, contava histórias de quando era menino, sem revelar que as contava porque temia ficar sozinho com os próprios pensamentos. No terceiro dia, alguém apareceu na estrada. A fumaça da chaminé
Deve ter denunciado que a casa não estava mais vazia. Era seu Bastião, o pastor de ovelhas que morava a meia légua. Vinha com sua carroça barulhenta e um sorriso que congelou ao ver as meninas. João. Andam dizendo no povoado que você recolheu umas crianças na noite da friagem. O coronel Geraldo mandou perguntar se você precisa de ajuda ou se vai entregar. A última palavra deixou um gosto metálico. João apertou o punho escondido atrás da porta. Diga para o coronel Geraldo que não preciso de nada dele e que na minha casa ninguém está à venda. Seu Bastião levantou as mãos. Não me mate o recado, Romy. Só digo o que escutei. Tem gente que acredita que essas meninas trazem problema, que a mais velha é filha de uma mulher que devia dinheiro para o coronel. João deixou que o silêncio falasse. Seu Bastião, vá com cuidado e não volte mais aqui trazendo fofoca. Depois que a carroça se perdeu na poeira, Vitória se aproximou. Quem é o coronel Geraldo? Perguntou com voz baixa. Um que acredita que tudo que não é dele pode ser com um papel ou com medo, respondeu João. Vocês não devem nada se não assinaram nada. Já aqui ele não entra. Mas Vitória apertou os lábios. Mamãe devia dinheiro sim, admitiu de repente, como quem confessa um pecado que não lhe pertence. Comprou remédio e comida no armazém do coronel quando ficou doente no inverno passado. Disse que pagaria com trabalho, mas ele queria outra coisa. João sentiu que algo se quebrava por dentro. Enquanto eu respirar, ninguém vai encostar a mão em vocês. O narrador que vê o fio das coisas sabe que uma promessa assim é semente de tempestade. Naquela tarde, João levou Vitória ao paiol. Ali, sob um fundo falso que ninguém no vale lembrava, guardava suas economias, moedas embrulhadas em pano e escondidas entre sacos de milho. Isso é o que tenho, disse mostrando um pequeno punhado. Não é muito, mas é suficiente para que o coronel Geraldo não tenha desculpa. Se vier, eu pago e pronto. Não poderão dizer que vocês ficaram aqui por causa de dívida. Vitória arregalou os olhos. Não é justo. O senhor não tem que... Justo seria sua mãe estar viva, cortou João. Isso é o que pode ser feito. À metade do inverno, quando os dias ainda eram curtos, mas o gelo começava a ceder nas beiradas dos córregos, aconteceu a virada que jogou as cartas sobre a mesa. Foi uma tarde azul, dessas em que o céu parece uma cuia polida. Isabela, curiosa como gato, havia subido ao sótão onde João guardava caixas velhas. Entre trapos e ferramentas, encontrou um baú pequeno com iniciais gravadas. MGS, Maria das Graças Silva. Abriu as escondidas. Dentro havia um caderno com capas de couro e folhas amareladas. Eram os diários de Maria das Graças. João, gritou Isabela lá de cima. Posso ler isso? João subiu de 2 em 2 os degraus, sobressaltado. Quando viu o nome de sua esposa na capa, um tremor o percorreu. Quis arrancar o caderno das mãos da menina, mas algo no olhar dela o deteve. Abriu numa página ao acaso. A letra de Maria das Graças dançava clara, com datas. 15 de abril, 5 meses antes de sua morte. Hoje veio a Aparecida. Trouxe a Isabela no colo. Me pediu para cuidar dela se alguma coisa acontecesse. Jurei que o João cumpriria. Disse que sei mais do que ele imagina sobre o passado dele e que não culpo de nada. O amor se parece com o vento. Não se vê, mas move o que toca. Dei a linha azul para a carta. Não sei quanto tempo me resta, mas quero que o João não viva com mais segredos. Um dia, se Deus quiser, ele saberá a verdade. João se deixou cair no chão de madeira, apoiado numa viga. Isabela, com o caderno nas mãos, o olhou como se pela primeira vez visse um homem frágil. Vitória subiu alarmada pelos gritos. O segredo, longamente contido, saiu como uma enchente. João respirou fundo. Escutem. Tem coisas que vocês precisam saber. A mãe de vocês e eu, anos atrás, antes de eu me casar, nos gostamos. Depois, cada um tomou seu rumo, mas ela voltou quando você, Isabela, era apenas um bebê e me pediu ajuda. Eu não conseguia entender o que ela realmente pedia e agora... Sua voz se quebrou. Vitória apertou os punhos. O senhor está dizendo que a Isabela é... Sim, admitiu João com o olhar baixo. Ela é minha filha. O silêncio posterior foi um abismo. Ana Clara não entendia.
Brincava com a corda do lampião. Isabela segurou o caderno como um escudo. Seus olhos se encheram de lágrimas que não caíram. Por que não ficou com a gente então? Perguntou com um fio de voz. João engoliu a vergonha como um gole amargo. Porque fui covarde, porque me casei com a Maria das Graças e achei que o certo era não olhar para trás, porque pensei que ajudar de longe era suficiente. E não foi. Me perdoa. Isabela olhou para Vitória, que tinha o rosto duro de quem decide por todos. Isso não muda que o senhor cuidou da gente agora, disse Vitória devagar. Mas muda sim que nós não somos só um fardo para o senhor. Uma de nós é sangue seu e as outras... O que é que o senhor vai gostar menos da gente? João balançou a cabeça com força. Vocês já são parte desta casa. Foram no momento em que atravessaram aquela porta. O narrador que entende de tramas sabe que uma revelação não é fechamento, mas estopim. Vitória guardou o caderno entre os braços. Não vamos contar para ninguém. O coronel Geraldo poderia usar isso de algum jeito. João assentiu. Por enquanto é nosso segredo, mas vai chegar a hora de cada uma entender onde se encaixa. Desceram do sótão com um peso compartilhado, que paradoxalmente os uniu mais. As semanas seguiram com a sombra do coronel Geraldo rondando. O viram 2 vezes na distância, montado em seu cavalo preto, acompanhado de 2 capangas. Passava em frente ao sítio sem parar, como quem mede o terreno com os olhos. No povoado, seu bastião trouxe notícias. Geraldo havia comprado o armazém geral e agora controlava quase todos os mantimentos que chegavam da estrada de ferro. Além disso, dizia-se que havia encontrado uns papéis na casinha abandonada onde morava a Aparecida. Papéis que falavam de uma dívida. Uma tarde, quando a neblina virou garoa e o barro grudava nas botas, o coronel Geraldo chegou à varanda. Não bateu. Entrou sem pedir licença, como quem se julga com direito. Usava um sobretudo comprido e um chapéu que jogava sombra sobre os olhos. Silva, disse sorrindo com dentes brancos. Venho cobrar uma conta pendente. João se interpôs entre ele e as meninas. Vitória se agachou junto com Isabela e Ana Clara. Aqui ninguém te deve nada, replicou João. Geraldo tirou um papel dobrado. Aqui diz o contrário. A Aparecida se comprometeu a me pagar com trabalho ou com bens, e como já não está para trabalhar, suas novas hóspedes servem de garantia. 3 bocas úteis, 3 corpos fortes. Poderiam fiar, poderiam limpar, poderiam... A frase ficou pendurada porque João deu um passo à frente. O narrador prudente evita detalhes gráficos. Basta dizer que o olhar de João foi um tiro silencioso. Se der um passo a mais, vai embora sem dente, disse devagar. Geraldo riu, mas sua risada não soava corajosa. Não preciso te tocar para te arruinar. Sabe como eu sou? Um papel, uma palavra. E o delegado te olha com outros olhos, um boato e o padre Antônio deixa de abençoar sua porta. Mas sou homem de negócios. Me pague o que a defunta me deve e sumo como gelo em setembro. João jogou sobre a mesa o pequeno maço de notas que tinha. É tudo. Pega e vai embora, Geraldo contou. Fez um gesto de fingida pena. Não é suficiente, mas farei um acordo. Tenho interesse nas suas terras. Assina aqui, me vende a parte do norte e fico quites com isso. As meninas ficam por enquanto. O que você diz, Vitória? Perguntou olhando para o canto. Vitória apertou o medalha na mão. Sabia que o medalha e a fotografia eram prova de alguma coisa, mas ainda não entendia bem do que. João negou. Não vendo nada. Geraldo o observou com olhos frios. Então nos veremos em breve. E foi embora, deixando um rastro de barro sobre a madeira limpa. Naquela noite, João decidiu que não podia ficar esperando. Tirou a carta de Aparecida e o medalha e os mostrou para Vitória. Isso prova que a Isabela é minha filha. O coronel Geraldo não pode reclamar ela. As outras são irmãs dela e eu não vou soltar. Mas se ele aparecer com mais papéis, precisamos de algo mais forte que palavras. Vitória franziu a testa. Mamãe guardava uma coisa debaixo do chão da nossa casa. Vi ela fazendo uma vez quando pensou que a gente estava dormindo. Talvez lá tenha papéis que desmintam ele. João a olhou surpreso. Você pode me levar lá? Vitória assentiu. Quando amanhecer. Partiram antes do sol tocar os pinheiros.
Deixaram Isabela e Ana Clara com seu bastião, que jurou cuidar delas com a vida se fosse preciso. A casinha de Aparecida se erguia, ou melhor, se afundava entre árvores peladas com o telhado torto pelo peso da chuva. O silêncio ali era mais pesado. Vitória apontou uma tábua solta atrás do fogão. João a levantou com a ponta da faca. Embaixo havia um pacote embrulhado em couro. Dentro, um caderno de contas com nomes, quantias e uma anotação. Coronel Geraldo me cobra o triplo do que custa. Não dá recibo. Diz que a palavra dele basta. Se eu morrer, que se saiba. Também havia cartas de outros sitiantes que reclamavam da mesma coisa e um título de propriedade de um pedaço de terra junto ao rio em nome de Aparecida, que Geraldo parecia ignorar. Provas. Vitória sorriu pela primeira vez em dias. A volta foi mais devagar. Uma nuvem cinzenta vinha do oeste. Na metade do caminho, um tiro cortou o ar. Uma árvore perto cuspiu lascas. João empurrou Vitória para a valeta. 2 cavaleiros apareceram, os capangas do Coronel Geraldo. "O patrão disse que não ficassem fuçando", gritou um levantando a espingarda. João não costumava andar armado, mas desta vez levava a espingarda velha que Maria das Graças guardava para afugentar raposas. Não pretendia matar ninguém, só assustar. 2 tiros para o alto bastaram para que os homens hesitassem. Vitória, com a agilidade de quem teve que aprender rápido, atirou uma pedra que acertou a testa de um. Confusão breve, gritos, um cavalo empinando. O narrador evita entrar em detalhes de sangue. Só houve socos, barro e o medo vibrante da proximidade da desgraça. Conseguiram escapar por um atalho entre arbustos, com o pacote apertado contra o peito de João. Chegaram ao sítio ao cair da tarde, exaustos. Seu bastião os informou com a cara pálida que o Coronel Geraldo havia passado 2 vezes perguntando por eles. Isabela e Ana Clara estavam bem, mas preocupadas. João se trancou com Vitória na cozinha. Estenderam os papéis sobre a mesa. "Com isso podemos provar que o Coronel Geraldo engana metade do vale. O padre Antônio não é juiz, mas a voz dele pesa, e o Zé do Telégrafo também já foi vítima. Se juntarmos o pessoal..." Vitória o olhou. "O senhor disse que não queria..." começou. "Não quero tribunal nem sentença", me interrompeu João. "Mas quero que o povoado veja o que o Coronel Geraldo é. Às vezes, a justiça nasce da rejeição do povo, do castigo social. Se ele perder o respeito, perde o poder." Vitória assentiu. Contudo, Geraldo também sabia jogar essa carta. Na manhã seguinte, pendurou no quadro de avisos do armazém um papel onde acusava João de sequestro e de esconder as meninas para dispor de seus bens. A notícia correu como fogo em capim seco. Alguns vizinhos olharam de soslaio para João quando foi comprar sal e farinha. Outros sussurraram. Sempre foi meio esquisito. E agora com 3 pequenas em casa? A tensão cresceu como uma tempestade que todos sentem e ninguém quer nomear. João reuniu em segredo seu bastião, Zé do Telégrafo e Dona Benedita, a professora aposentada, que sabia de letras mais que ninguém. Leram os papéis de Aparecida. Dona Benedita, com voz firme, disse: "Isso prova que o Coronel Geraldo usava o armazém para escravizar com dívidas. Se fizermos público na missa de domingo, quando todos estão presentes, ele não vai poder tampar." Zé do Telégrafo acrescentou: "E eu posso mandar uma cópia para Montes Claros para o jornal publicar." João apertou o maxilar. "Geraldo não vai ficar quieto. Vai vir aqui primeiro. Quero o que é seu. Acha que pode tomar." Naquela noite a garoa voltou com força. Os vidros vibraram com o vento. João não pregou o olho. Escutou cada rangido como um passo estranho. Lá pela meia-noite, os cachorros começaram a latir frenéticos. Um cheiro de fumaça diferente da do fogão se infiltrou pela fresta da porta. O paiol. João saiu correndo, vestindo o casaco pela metade. As chamas já dançavam no telhado do paiol, lambendo a madeira com língua laranja. Os cavalos relinchavam enlouquecidos. "Vitória, água!" gritou. Isabela e Ana Clara acordaram sobressaltadas. O fogo crescia, mas não era acidente. Na lateral, cruzes de madeira embebidas em querosene ardiam como tochas. Alguém havia ateado fogo. Seu bastião apareceu com baldes.
Dona Benedita com uma manta, Zé do telégrafo com um saco. Lutaram contra o fogo com desespero. João conseguiu abrir a porta do estábulo e soltou os animais. A fumaça queimou seus olhos. Vitória, coberta de fuligem, arrastava um balde atrás do outro. Isabela tentava tirar um saco de milho que quase a esmagou. João a puxou na hora certa. Ana Clara chorava, apavorada nos braços de Dona Benedita. Quando a última chama cedeu, o paiol ficou como um esqueleto fumegante. As estrelas cruéis brilhavam sobre o desastre. Na porta chamuscada, cravado com uma faca, havia um papel. João o arrancou. Última chance. Amanhã ao amanhecer no alto do morro. Traga os papéis e as meninas ou tudo queima. Dizia o bilhete sem assinatura, mas com o selo preto do Coronel Geraldo. João tremeu, não de frio. O narrador conhece esse tremor. É o do homem que entende que não pode fugir nem negociar. Virou-se para Vitória, Isabela e Ana Clara, que o olhavam com olhos vermelhos de fumaça e medo. Isso já não é só por vocês, é por todo o vale, disse, mas primeiro vou proteger vocês. Guardou os papéis numa bolsa de couro, pendurou no peito, carregou a espingarda. Ao amanhecer vou ao morro. Não vou entregar nada. Não vou levar vocês para ele. Vitória deu um passo à frente. Não vai sozinho. João ia negar, mas viu em Vitória a firmeza de Aparecida e em Isabela o reflexo de sua própria teimosia. Ana Clara, meio dormindo, sussurrou: "Não deixa a gente." O céu começou a clarear com um tom violeta quando montaram os cavalos. Seu Bastião insistiu em acompanhar. Dona Benedita com um terço no bolso também. O alto do morro era um lugar antigo, onde os vaqueiros se desafiavam a duelos de palavra, porque os de bala costumavam trazer enterros. A árvore centenária se erguia como um dedo apontando para o céu. O Coronel Geraldo já estava lá cercado de 6 homens. Sorriu ao vê-los. Ora veio e trouxe plateia, mais divertido. João se plantou, a bolsa de couro apertada contra o peito. "Aqui estão os papéis, mas não são para você, são para todos." Levantou a voz de um jeito que ninguém lhe havia escutado. Coronel Geraldo engana este vale. Aparecida morreu endividada porque ele cobrava 3 vezes mais. Aqui estão os registros dela, as cartas de outros, as provas. Hoje na missa todos vão saber. Se quiser evitar que façam isso, vai ter que calar todos nós. E isso, pode crer, você não consegue. Geraldo estalou a língua. Sabia que aquela mulher guardava alguma coisa. Devia ter queimado aquela casa inteira. Um de seus homens deu um passo com a mão na pistola. Seu Bastião ergueu sua espingarda. "Não vamos atirar. Não hoje", disse Dona Benedita estranhamente calma. "Aqui não vai ter sangue, mas vai ter verdade." O Coronel Geraldo olhou para Isabela, que estava meio escondida atrás de João. "Essa menina é minha por direito de dívida." João sentiu um ardor que nascia no peito. "Essa menina é minha por direito de sangue." Geraldo piscou surpreso. "O quê?" João não baixou o olhar. "Sim, minha. E as outras 2 são minhas filhas por escolha. Tente levar uma só, e vai se encontrar com todo São Bento do Vale barrando seu caminho." Nesse instante, um grupo de homens e mulheres começou a subir o morro. Eram os moradores, liderados pelo padre Antônio. Zé do telégrafo havia corrido a notícia. Se congregaram ao redor da árvore centenária. O padre Antônio, que raramente se metia em assuntos terrenos, levantou a mão. "Li esses papéis esta manhã e digo isto: quem enriquece enganando os pobres em dias de chuva, não merece o cumprimento na rua, nem o pão em sua mesa. Se o Coronel Geraldo não reparar seu dano, que se vá deste vale." Geraldo se viu de repente cercado, não por armas, mas por olhares de rejeição, por gente que falava entre si e que murmurava nomes e valores. "Estão todos loucos", gritou. "Um papel não vale nada se eu não reconheço." "Não é o papel, é a verdade", replicou Dona Benedita. Seus homens, vendo a maré social contra eles, começaram a recuar. Nenhum queria ser inimigo do povoado inteiro. Geraldo montou com um gesto de raiva. "Isso não acaba aqui, Silva. Vai me pagar." Se afastou entre a neblina, seguido pelos seus fiéis. O sol finalmente saiu. João se deixou cair de joelhos, exausto. Isabela o abraçou pelas costas. Vitória soltou o ar que havia segurado a noite toda.
Ana Clara, nos braços de seu bastião, sorriu ao ver um raio de luz. A paz, contudo, era apenas uma trégua. O narrador sabe, e o leitor também. O fogo que destruiu o paiol não foi só vingança, foi aviso. Geraldo buscaria outra forma de golpear. E naquele vale, onde as leis eram acordos entre vizinhos, o verdadeiro desfecho ainda não havia sido escrito. João se pôs de pé, guardou os papéis agora transformados em escudos e olhou para as meninas. "Vamos para casa", disse. E a palavra casa foi maior que as 4 paredes queimadas do paiol. Foi promessa, foi âncora, foi começo. E enquanto desciam do morro, uma silhueta os observava de trás de umas pedras com um chapéu baixo e a mão enfaixada. Um dos homens do Coronel Geraldo, que havia encontrado outra pista na casa de Aparecida. Algo que João ainda ignorava. Um nome num papel pequeno arrancado de um caderno. O nome de um homem que não era Geraldo, mas que tinha mais poder que ele. Um homem que poderia reclamar não só dívidas, mas vidas. A história não havia feito mais que virar a carta principal na mesa. O verdadeiro as na manga aguardava sua vez. O amanhecer depois do morro não trouxe descanso, mas uma calma frágil, como o vidro que vibra antes de se partir. São Bento do Vale havia visto o Coronel Geraldo recuar. Mas homens que se sentem donos de tudo raramente aceitam um não como último capítulo. João sabia disso enquanto pisava nas cinzas úmidas do paiol. Cada tábua chamuscada lhe lembrava que a casa, por forte que fosse, ainda era vulnerável. As meninas dormiam no quarto grande, exaustas pela noite de fogo e medo. Lá fora, seu Bastião e Zé do telégrafo pregavam madeiras novas. Dona Benedita fazia pão para todos. E o padre Antônio, com a batina cheia de fuligem, rezava mais para se dar coragem que por um milagre. O narrador onisciente, esse que aprende a respirar no ritmo dos personagens, observa que João não chorou na frente de ninguém. Guardou as lágrimas para a escuridão do estábulo meio caído. Ali, entre cheiro de fumaça e cavalo, apoiou a testa numa viga e deixou que o choro se misturasse com a raiva. Depois, como fazem os homens que a vida endureceu sem tornar pedra, se secou com as costas da mão e voltou ao trabalho. Devia reconstruir, mas sobretudo devia amarrar pontas soltas. Papéis, segredos, nomes. A bolsa de couro com os documentos de Aparecida dormia debaixo de sua camisa como um coração adicional. Nessa mesma hora, não muito longe, numa casa de paredes altas e tapetes caros, o Coronel Geraldo recebia a visita de um homem a quem não costumava permitir que mais ninguém visse. O misterioso observador do morro agora lhe falava em voz baixa, mostrando um pedaço de papel chamuscado que havia recuperado na casa de Aparecida. Trazia um nome escrito pela metade: Walt Sant. Geraldo franziu a testa. O narrador, que sabe o peso de um nome, sabe também que Walter Santana era o verdadeiro dono do dinheiro que Geraldo fingia como seu, um comerciante de gado que financiava empréstimos com juros de sangue. Geraldo havia sido durante anos o cachorro com presas alheias, e agora o dono pedia resultados. Walter precisava da terra de João porque por baixo dela corria um veio de água subterrâneo que queria desviar para seu gado na rota da estrada de ferro. Não era só orgulho, era água. No sertão, água é poder. João desconhecia esse detalhe do veio, mas pressentia que havia algo maior por trás do Coronel Geraldo. Enquanto pregava tábuas, lembrou do canto do sótão, dos diários de Maria das Graças. Aquela tarde, quando o sol já se inclinava, pediu para Vitória e Isabela ficarem com Dona Benedita. E subiu sozinho, levando uma lamparina. Abriu novamente as capas de couro, como quem abre um cofre que pode curar ou ferir. Entre receitas de pão, anotações de plantio e confissões de noites de insônia, encontrou uma folha solta com letra trêmula. Se o João ler isso, é porque o passado voltou para bater na porta. A Aparecida e eu fizemos um pacto. Ela confiaria no meu lar se alguma coisa lhe acontecesse, e eu confiaria que ele seria justo. Mas tem uma verdade a mais. A Vitória não nasceu da Aparecida. Chegou nos braços dela numa madrugada, embrulhada numa manta sem nome. De quem veio?
Não sei. A Aparecida a amou como filha, e eu também amarei. Se chegar o dia, não deixe que ninguém diga que ela vale menos por não compartilhar sangue. O amor, João, tem mais sobrenomes que o sangue. O papel tremeu na lamparina. A segunda virada inesperada, que partia em dois, a segunda metade da história se desenhou sem fanfarra. Vitória, a mais velha, não era filha de Aparecida, e, no entanto, era quem carregava a força de mãe. João desceu o caderno com cuidado. Sua mente viajou para as palavras do coronel Geraldo. 3 corpos fortes garantia. Se soubesse disso, usaria Vitória como moeda de outra dívida, afirmando que ninguém a reclamava. O narrador reconhece esse perigo surdo. A orfandade legal, em terras onde os papéis pesavam mais que os laços, era uma arma. João decidiu falar naquela mesma noite. Sentou com as meninas ao redor do fogo. O calor devolvia a cor às bochechas. Ana Clara brincava com a sombra dos dedos na parede. Isabela, sempre alerta, olhava João como quem espera uma faísca. Vitória, sentada reta, segurava uma xícara de chá que Dona Benedita havia adoçado com mel. João respirou fundo. Encontrei outra carta, declarou. Os nomes em sua boca já não doíam, eram parte de sua carne. Ela sabia muito mais do que eu imaginava. Diz que Vitória, sua chegada na casa da Aparecida, foi um milagre sem explicação. Você não nasceu dela, mas ela te escolheu e eu também vou escolher, se você deixar. Ninguém aqui vale mais ou menos pelo sangue que corre. Esta casa pertence a vocês por decisão, não por obrigação. Vitória o olhou fixa. Seu rosto, acostumado à dureza, se quebrou apenas nas bordas. O senhor está dizendo que eu posso não ter sobrenome? Perguntou. A pergunta pesou mais do que parecia. Você pode ter o que quiser, respondeu João. Se decidir ficar comigo, pode levar o meu. Se quiser conservar o da Aparecida, honra igual. Mas que o coronel Geraldo saiba disso, seria perigoso. Nosso segredo por enquanto. Isabela tomou a mão de Vitória. Você é minha irmã. Não importa de onde veio. Decidimos nós. Ana Clara, sem entender direito, imitou o gesto e abraçou a perna de Vitória. O narrador deixa que a cena respire. A família não é uma soma de documentos, mas um tecido de atos repetidos cada dia. O perigo se fez visível no dia seguinte. O coronel Geraldo, movido pela urgência de Walter Santana, tentou um golpe rápido. Enquanto João e seu bastião consertavam a cerca do norte, 2 homens invadiram a casa, esperando encontrar as meninas sozinhas. Dona Benedita, que havia ido levar pão, os enfrentou com um cabo de vassoura, como se brandisse uma espada. "Aqui não entram sem bater!" gritou, e os cachorros, que sempre farejavam a maldade, pularam primeiro. Não houve sangue, mas houve empurrões, socos secos, correria. Quando João chegou, os homens fugiam com as mãos na cabeça e mordidas nas botas. Dona Benedita tremia, mas sua voz estava firme. Se não estivéssemos aqui, levavam elas, tem que esconder as meninas. João soube que a casa não bastava como refúgio. Naquela noite se reuniu com os vizinhos que haviam mostrado lealdade. Zé do Telégrafo, Dona Benedita, seu bastião e outros 3 sitiantes. Decidiram dividir a vigilância, esconder as meninas temporariamente em casas diferentes e preparar uma espécie de cerco social. Não havia delegado em quem confiar, mas havia olhos suficientes para ver qualquer movimento estranho. Além disso, Zé do Telégrafo enviou por telégrafo os papéis de Aparecida para um amigo em Montes Claros, que prometeu publicar um artigo denunciando Geraldo e Walter Santana. O narrador, que olha de cima, vê os pontos se unindo. Um povoado que antes vivia espalhado começa a se tecer contra um inimigo comum. Mas o coronel Geraldo, encurralado, apostou na sua última carta. Walter Santana. O comerciante chegou ao vale uma semana depois, numa carruagem bem coberta, com colete de seda e relógio de ouro. Seus modos eram suaves, suas palavras corteses, mas seus olhos tinham o peso do dinheiro. Foi direto ao sítio de Geraldo, onde o esperava o cheiro azedo da derrota. "Me prometeu água e terra", disse Walter com calma. "Vejo que ganhou inimigos e fogo. Não me interessam suas desculpas, Geraldo." Geraldo, desesperado, apontou um mapa na mesa.
Debaixo do terreno do Silva tem uma veia de água. Se desviarmos o curso com uma vala, podemos regar seus pastos. Só precisa tirar eles de lá. Tenho um papel, uma dívida. Walter sorriu como quem escuta uma criança. É tarde, o povo já sabe. Se eu tomar algo na força, vão me chamar de ladrão. Eu prefiro comprar. A Isabela é filha dele, soltou Geraldo de repente, a voz banhada em veneno. Walter arqueou uma sobrancelha. E isso te ajuda? Geraldo entendeu tarde que acabara de entregar uma arma alheia. Walter, calculista, pensou em voz alta. Então não vai vender nada, mas todo mundo tem uma rachadura. Descubra. Se não cumprir, vai ficar sem 1 centavo meu e eu te transformo em pó. Já sabe. Geraldo engoliu em seco. Seu orgulho virou medo em questão de segundos. Enquanto isso, João decidiu se adiantar. Não podia esperar que o artigo em Montes Claros fizesse efeito. Levou as meninas para a escola velha, fechada pelas férias. Ali, Dona Benedita as escondeu no porão entre carteiras e quadros negros. Seu Bastião e Zé do telégrafo faziam guarda por turnos. João, depois de muito pensar, foi falar com o padre Antônio. Preciso de algo mais que palavras. Preciso que todos jurem na frente da própria consciência que não vão se vender ao medo, que não vão abrir a porta se Geraldo vier com favores falsos. O padre, que não era homem de juramentos mundanos, entendeu que dessa vez a fé devia se colocar a serviço da sobrevivência. No domingo, na missa, não falou de pecados nem culpas, mas de vizinhança. Quem vê a injustiça e não se nega a ela é cúmplice. Quem se cala quando o poderoso esmaga o fraco será lembrado pelo seu silêncio. Eu, como homem e como padre, digo que neste vale ninguém será vendido por um papel sujo. O narrador que percebe o murmúrio coletivo assinala que algo mudou em São Bento do Vale. Pela primeira vez em anos, houve um nós. A noite virou de novo para o inesperado quando Vitória, escondida na escola, escutou um ranger. Pensou que era seu Bastião mudando de turno, mas a silhueta que desceu as escadas do porão era magra, mais jovem. Não tenham medo, sussurrou um rapaz de olhos claros. Me chamo Gilberto. Trabalho para o coronel Geraldo, ou trabalhava. Não quero que aconteça nada com vocês. Filho de um dos capangas, Gilberto tinha a idade de Vitória, talvez 1 ano a mais, e tremia como folha. Vão vir de madrugada. O Walter Santana disse que se pegarem uma, o Silva cede. Querem levar a do meio, a Isabela. O Geraldo acha que ela é o ponto fraco dele. Vitória se levantou como uma mola. Não vamos deixar, disse Gilberto. Por isso vim, para ajudar vocês a se mudarem antes. Suas palavras eram a primeira luz num túnel. Vitória, que não confiava fácil, viu algo limpo no gesto dele. Obrigada, mas não fica. Se te virem aqui, vão te fazer pagar. Gilberto assentiu e sumiu como veio, deixando um fio de esperança atrás de si. Vitória não esperou amanhecer. Acordou Isabela e Ana Clara e Dona Benedita, que dormia num catre. Temos que ir agora, sussurrou. O João está no sítio. Não dá tempo de avisar. Decidiram usar o túnel antigo da escola, um corredor subterrâneo que as crianças usavam para brincar de guerra de índio e vaqueiro e sair para o córrego seco. Dona Benedita carregou Ana Clara. Vitória tomou a mão de Isabela. A noite cheirava a terra úmida e perigo. O narrador sabe que o destino é caprichoso. Lá fora, seu Bastião havia terminado seu turno e Zé do telégrafo ainda não chegara. Os homens do coronel Geraldo se adiantaram, guiados pela sombra que vigiava a escola. Quando Vitória abriu a portinhola para o córrego, 2 sombras se recortaram contra a lua. Ali estão, rosnou um. Dona Benedita empurrou as meninas para trás. Corram para a outra saída. Isabela, sem soltar Ana Clara, procurou com os olhos um refúgio. Vitória pensou rápido. Vamos nos separar. Se nos perseguirem todas, nos pegam. Eu os distraio. Isabela quis protestar, mas já não houve tempo. Vitória saiu pelo buraco, sentiu o frio cortando o rosto e se pôs a correr para os arbustos, fazendo barulho de propósito. Os homens a seguiram. João chegou justamente quando viu 2 sombras correndo atrás de uma terceira. Entendeu sem palavras. Vitória estava sendo isca. Correu atrás deles, o coração batendo na garganta. Um dos capangas levantou a espingarda.
O tiro rompeu a quietude, mas o narrador evita aprofundar o que o chumbo provoca. Basta dizer que o barulho foi suficiente para alertar o vale. João se jogou sobre o homem, derrubando-o. O segundo, vendo chegar em seu bastião e Zé do telégrafo na distância, fugiu. Vitória se refugiou atrás de um tronco com a respiração descontrolada. João a abraçou sem pedir licença. Nunca mais faça isso sozinha, sussurrou com voz partida. Ela respondeu com lágrimas que não queria mostrar. Não ia deixar levarem a Isabela. O plano de Geraldo fracassou, mas Walter Santana não se deteria por um tropeço. Na manhã seguinte, uma carta chegou ao sítio entregue por um mensageiro de Montes Claros. O jornal havia publicado a história. Explorador do Vale, Coronel Geraldo explora viúvas e doentes. Walter leu o artigo com indignação contida. Não podia permitir que seu nome se associasse a um escândalo. Decidiu cortar relações com Geraldo e partir. Mas antes mandaria um emissário comprar o terreno de João diretamente, sem ameaças, com uma soma que poucos resistiriam. Acreditava que todo homem tinha um preço. O narrador sabe que João já havia pagado seu preço com lágrimas e promessas. O emissário chegou educado com chapéu na mão. Ofereceu notas novas, um contrato limpo e uma saída elegante. Poderá se mudar para o sul, comprar um sítio menor, educar as meninas longe dos problemas. Nós só precisamos da faixa do norte. João serviu café de chaleira e escutou em silêncio. Depois apontou para o paiol ainda enegrecido. Está vendo aquilo? Não se queima uma casa para depois pedi-la com educação. Diga para seu patrão que minha resposta é não. O emissário sorriu como se esperasse essa resposta. Então espero que também recuse o que vem depois. Se retirou sem mais. Naquela noite, João compreendeu que o verdadeiro ataque não seria com fogo nem com homens a cavalo, seria com água. Acordou ao escutar um rumor estranho, um zumbido subterrâneo. Saiu com a lamparina. Na distância, para o norte, viu tochas se movendo rápido. Se aproximou com seu bastião, que havia ouvido a mesma coisa. Descobriram 4 homens cavando uma vala, desviando o córrego subterrâneo que alimentava os poços de João. Se terminassem, o sítio ficaria seco em semanas. Não havia tempo a perder. O narrador, para não saturar de pancadaria, escolhe um ritmo de batalha sem sangue. João não usou balas, usou paz. Correu para acordar os vizinhos. Veio Zé do telégrafo com seus bois, Dona Benedita com baldes, Gilberto, o rapaz, com corda. Entre todos derrubaram a vala que os homens abriam. Houve empurrões, houve quedas no barro, houve gritos. Os intrusos, ao se verem superados, fugiram na escuridão. A terra, como se tivesse memória, fechou suas feridas com o esforço de muitos. A água voltou ao seu curso, murmurando como uma promessa. Ao amanhecer, Walter Santana entendeu que não podia contra um povoado acordado. O coronel Geraldo, por sua vez, se encontrou sozinho. Seus homens já não o seguiam. Seu armazém começou a ficar sem clientes. O padre Antônio não o cumprimentou na rua e alguém pintou em sua porta. Aqui não se empresta a consciência. Esse tipo de castigo, mais lento que um tiro, era mortal para um homem que vivia da aparência. Geraldo começou a fazer as malas, mas a história, como boa novela do interior, precisava do fechamento emocional. Faltava que cada personagem dissesse sua última verdade. Uma tarde, Vitória encontrou Gilberto junto ao curral, olhando Ana Clara tentar dar capim demais para um cavalo. Vou partir com minha mãe para outro vale, disse ele. Não quero viver me escondendo do Geraldo, nem de mim mesmo. Vitória o agradeceu com um olhar. Obrigada por nos avisar naquela noite. Pode não saber, mas salvou mais que vidas. Salvou nossa confiança nos estranhos. Gilberto sorriu envergonhado. Só fiz o que era certo. O narrador deixa que o primeiro amor adolescente fique em insinuação, sem promessas que pesem demais. Isabela, por sua vez, subiu ao sótão com João. Quero ler mais sobre a Maria das Graças, disse. Quero saber quem era a mulher que confiou na mamãe e no Senhor. João entregou o caderno. Maria das Graças era forte e doce. Você tem algo dela no jeito que se cala para escutar. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Pai, disse pela primeira vez com a voz tão baixinha que pareceu um pensamento. João fechou os olhos um instante,
como quem recebe um presente inesperado. Aqui estarei, respondeu. Ana Clara, que havia vivido tudo como um jogo perigoso, começou a ter medo do escuro. Dona Benedita a ajudava a dormir contando histórias de estrelas que cuidavam das crianças. Uma noite, João a encontrou chorando na cama. Sonhei que o fogo voltava, disse ela com os olhos enormes. O fogo é bobo, só sabe subir. Nós sabemos descer, nos esconder, pensar. Por isso ganhamos, respondeu João, envolvendo-a numa manta. O narrador concede às crianças a sabedoria simples que cura. Restava o coronel Geraldo. Ele apareceu de novo, magro, com a barba crescida, carregando uma mala. Bateu na porta do sítio de João ao entardecer, quando as sombras são compridas e o orgulho pequeno. Venho pedir uma coisa, disse sem olhar nos olhos. Me deixe passar a noite no seu sítio. Amanhã vou embora do vale. Ninguém me aluga um quarto. Ninguém me vende pão. João o observou por longo tempo. O homem que havia tentado queimá-lo, roubar as meninas, secar sua terra, agora tremia como cachorro na chuva. O narrador sabe que o coração do protagonista é um campo de batalha. Justiça e compaixão se mediram em silêncio. João abriu a porta. Vai dormir no galpão, vai comer o que tiver e vai embora de manhã. Geraldo assentiu humilhado. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava nas frestas, Geraldo chorou. Ninguém viu, mas o narrador sim. Chorou não por arrependimento, mas pela queda. Contudo, às vezes, o próprio ato de morder o pó abre rachaduras por onde entra a luz. Ao amanhecer, deixou um papel sobre a mesa da cozinha. Era uma confissão escrita pela metade, sem enfeites. Aparecida me devia. Eu fiz a dívida impossível. Queimei seu paiol, tentei tomar o que não era meu. Se algum dia lerem, saibam que eu falhei. Assinou com letra torta. João leu e não soube se sentir alívio ou mais raiva. Guardou o papel no sótão junto com os demais. Não o mostrou ao povoado. Preferia que o castigo de Geraldo continuasse sendo a memória de todos, não suas últimas palavras. Geraldo se foi com o sol nas costas. Ninguém se despediu. Dias depois, chegou uma carta de Montes Claros. O jornal havia publicado uma segunda nota, contando como o vale se havia unido, e como um homem chamado João Batista Silva havia oferecido casa a 3 meninas na neblina. Não mencionava sangue, nem segredos, nem incêndios, falava de comunidade. O padre Antônio leu essa carta em voz alta na missa seguinte. O povoado, pela primeira vez, aplaudiu na capela. O tempo, que tudo acomoda com paciência, trouxe a primavera. Os brotos verdes empurraram a terra dura. As flores pequenas salpicaram os arredores do paiol reconstruído. O córrego correu claro, como se nunca houvesse sido ameaçado. João viu as meninas correrem pelo pasto, escutarem o mugir das vacas, rirem quando Ana Clara caiu numa poça e saiu empapada de barro até as sobrancelhas. Vitória, mais serena, aprendia a ler melhor com Dona Benedita e ajudava Zé do telégrafo com as contas. Isabela plantava flores junto ao túmulo de Maria das Graças e Aparecida, que agora compartilhavam o mesmo lugar debaixo da árvore centenária, porque a memória também se pode unir quando a vida pede. Um dia de fins de verão, Vitória se aproximou de João com uma decisão na boca. Quero levar seu sobrenome, disse, não para esquecer a Aparecida, mas para que ninguém volte a dizer que não pertenço. Quero ser Vitória Silva. Posso? João sentiu que o mundo parava nesse segundo. Claro que pode, respondeu com um sorriso que não lhe conheciam. O narrador, que aprecia os finais que selam com atos, sorri também. Isabela, mais silenciosa, guardava o medalha de prata. Às vezes o abria para ver a foto e lembrar sua mãe que a promessa havia se cumprido. Uma tarde se aproximou de João com um papel dobrado. Escrevi algo para a mamãe. Não sei para onde mandar. João leu. Era uma carta onde Isabela contava a vida no sítio, o que havia aprendido, o que ainda temia, o que amava. Não se manda, disse ele. Se guarda aqui. Apontou o peito. Isabela o imitou. Esse gesto simples foi testemunho do laço entre o que se foi e o que ficou. O último fio que faltava era o nome no papel queimado. Walter Santana. O comerciante não voltou a aparecer,
mas mandou um mensageiro meses depois com uma mensagem cortês. Retiro meus negócios do vale. Não há ganho onde não há reputação. O mensageiro, antes de partir, confessou a João que Walter Santana o havia felicitado. Disse que você é o primeiro homem que o vence sem disparar, que vai lembrar seu nome. João não soube se aquilo era elogio ou ameaça distante. Decidiu não dar voltas. Havia vacas para cuidar, um teto para manter, meninas para criar. O narrador, onisciente e paciente, observa a cena final. Uma tarde dourada de milho ondulando, com o paiol novo refletindo luz. João, sentado na varanda, afia uma faca pequena enquanto escuta as risadas. Vitória ensina Ana Clara a montar um pônei. Isabela rega a horta. Dona Benedita chega com pão fresco e mel. Seu Bastião conta uma história exagerada de lobos gigantes que terminam fugindo de uma ovelha. Zé do Telégrafo traz um jornal dobrado com notícias da cidade que já não importam tanto. O padre Antônio passa para cumprimentar sem sermões, só para provar o pão. João levanta a vista e por um instante vê sobrepostas 3 figuras no umbral. Maria das Graças com seu sorriso suave, Aparecida com seu olhar firme, e ele mesmo mais jovem com medo de escolher. Nenhum fala, mas a mensagem é clara. A promessa se cumpriu. 3 meninas chegaram dizendo que não tinham para onde ir, e ele respondeu que já estavam em casa. Essa casa agora tem forma, cheiro, risadas e silêncios compartilhados. Não houve tribunal, não houve sentença, não houve papéis selados por juiz. Houve comunidade, houve desprezo social, houve perdão medido e castigo de exílio. Houve uma justiça que no interior se parece mais com olhar nos olhos que com golpes de martelo. O coronel Geraldo se foi. Walter Santana se retirou. Os nomes que doíam agora são sementes. O narrador apaga sua lamparina devagar. A história termina onde começou, com uma porta que se abre ao frio e uma voz que diz: "Então vocês já estão em casa." Desta vez sem neblina, com o calor do verão e a certeza de que quando voltar o inverno, haverá mais mãos para acender o fogo. 2 anos depois, o sino da igreja de São Bento do Vale repicou naquela manhã de setembro com um som diferente. Não era chamada para missa nem aviso de perigo, era celebração. João Batista Silva, o homem que 2 anos antes vivia sozinho entre fantasmas, estava oficializando a adoção das 3 meninas que o destino trouxe numa madrugada fria. Vitória Silva, agora com 16 anos, usava o vestido bordado que Dona Benedita havia costurado especialmente para a ocasião. Seus olhos, que um dia carregaram o peso de ser mãe aos 14, agora brilhavam com a leveza de quem pode finalmente ser filha. Isabela Silva, de 10 anos, segurava nas mãos um buquê de sempre-vivas colhidas na horta que ela mesma plantara. Ao lado do túmulo de Maria das Graças e Aparecida, as flores haviam crescido fortes e coloridas, como se as 2 mulheres abençoassem a união da família. Ana Clara Silva, já com 7 anos, não parava quieta. Corria entre os bancos da igreja, cumprimentando cada vizinho como se fosse parente de sangue. Para ela, que mal se lembrava da vida antes do sítio de João, aquela cerimônia era mais uma festa entre tantas outras que agora faziam parte de sua infância segura. O padre Antônio, com a voz embargada pela emoção, lia os papéis que tornavam oficial o que o coração já havia decidido anos atrás. João Batista Silva aceita como filhas legítimas Vitória, Isabela e Ana Clara, comprometendo-se a cuidar, educar e amar, como se fossem nascidas de seu sangue. "Aceito", respondeu João com a voz firme, mas os olhos úmidos. "E vocês, meninas, aceitam João Batista como pai, prometendo honrar seu nome e seu lar?" "Aceitamos", responderam as 3 em uníssono, suas vozes ecoando pelas paredes da pequena igreja. Na primeira fileira, seu Bastião enxugava os olhos com um lenço xadrez. Dona Benedita sorria enquanto balançava o rosto, como fazem as mães orgulhosas. Zé do Telégrafo havia fechado o posto de telégrafo para estar presente. Até Gilberto havia voltado de Corinto especialmente para a ocasião, trazendo um presente que fazia as bochechas de Vitória corarem levemente. Depois da cerimônia,
todo o povoado se dirigiu ao sítio para a festa. As mesas estavam armadas debaixo da árvore centenária, carregadas com as especialidades de cada família. Dona Aparecida do Açougue, que havia decidido usar o nome da falecida como homenagem, trouxe linguiça defumada. A família do seu Joaquim contribuiu com mandioca e farofa. Os irmãos Pereira chegaram com sanfona e violão. João olhava tudo aquilo com um sorriso que não cabia no rosto. 2 colheitas atrás, aquela terra era apenas um sítio silencioso onde um homem tentava esquecer suas dores. Agora era o centro de uma família que crescera para além dos laços de sangue, incluindo vizinhos que se tornaram tios, professoras que viraram avós e até antigos inimigos que se transformaram em histórias de superação. Durante a festa, Vitória se aproximou dele com um papel na mão. "Pai", disse, e a palavra ainda causava um arrepio bom em João. "Escrevi uma carta para a mamãe Aparecida. Queria que o senhor lesse." João desdobrou o papel e leu em silêncio. "Mãe Aparecida, hoje me tornei oficialmente filha do João. Sei que a senhora está vendo tudo lá de cima e que está orgulhosa. O senhor cumpriu sua promessa. Cuidou de nós 3 como se fôssemos as filhas mais preciosas do mundo." A Isabela virou uma menina esperta, que ajuda com os números do sítio e fala com as plantas como se elas entendessem cada palavra. A Ana Clara é a alegria da casa, sempre cantando e fazendo todo mundo rir. E eu aprendi que ser forte não significa carregar tudo sozinha. Aprendi que família é isso, dividir o peso e multiplicar a alegria. O vale está diferente também. As pessoas se cumprimentam mais na rua. O novo dono do armazém, o seu Manuel, cobra preço justo e dá prazo para quem precisa. Construíram uma escola nova, onde a dona Benedita ensina as crianças. E ninguém mais passa necessidade, porque quando alguém tem problema, todo mundo se junta para ajudar. A senhora plantou uma semente de bondade quando trouxe a gente para cá naquela manhã de neblina. Agora essa semente virou uma árvore grande que dá sombra para o vale inteiro. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por ter confiado no homem certo. Prometo honrar seu nome e o nome que agora carrego. Com amor eterno, Vitória Silva. João dobrou a carta com cuidado, os olhos brilhando. Ela estaria muito orgulhosa de você, disse baixinho. Das 3, e de mim também, por ter tido a sorte de ser escolhido como pai de vocês. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, os convidados foram se despedindo aos poucos. As meninas, cansadas mas felizes, se sentaram na varanda junto com João para ver as estrelas aparecerem. "Pai", disse Isabela de repente, "o que a gente vai fazer amanhã?" João riu. "A mesma coisa que fazemos todo dia, filha. Vamos cuidar dos bichos, da terra, uns dos outros. Vamos viver." "E se aparecer alguém batendo na nossa porta pedindo ajuda?" perguntou Ana Clara. João olhou para as 3 meninas, suas filhas do coração que haviam chegado como estranhas numa manhã fria e agora eram a razão de todos os seus dias. "Aí a gente faz igual fiz com vocês. A gente abre a porta e diz, então vocês já estão em casa." O narrador que acompanhou esta família desde o primeiro encontro sabe que algumas histórias não terminam, apenas se transformam. A promessa feita no túmulo de Maria das Graças se multiplicou em dezenas de pequenas promessas diárias, de paciência, de cuidado, de proteção, de amor incondicional. São Bento do Vale aprendeu que comunidade não é apenas um lugar no mapa, mas uma rede de corações dispostos a se importar. E João Batista Silva descobriu que a família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que corre na vida compartilhada. Naquela noite, quando as meninas já dormiam em seus quartos que agora tinham seus nomes escritos nas portas, João saiu para a varanda uma última vez. A lua cheia iluminava o paiol reconstruído, a horta verdejante, o pasto onde o gado descansava tranquilo. Ao longe, o vale se estendia pacífico, pontilhado pelas luzes das casas onde outras famílias se reuniam ao redor de suas próprias mesas, tecendo seus próprios laços, construindo seus próprios amanhãs. João sorriu
e sussurrou para o vento que levava suas palavras para onde as almas queridas pudessem escutar. Promessa cumprida. E o vento sussurrou de volta, carregando o perfume das sempre vivas e o eco distante de risadas infantis que se misturam com as estrelas. Obrigada. Fim. A história de João Batista e suas 3 filhas do coração se tornou lenda em São Bento do Vale. Disse que ainda hoje, quando alguém precisa de ajuda e não sabe onde encontrar, basta seguir o som do riacho que corta o vale até chegar ao sítio com a varanda sempre aberta, onde uma família nascida do amor ensina que casa é onde o coração encontra seu lugar.